Boa noite, viva! Uma vez mais, bem-vindos ao canal Hugo Cauri. Estamos novamente juntos para mais um pequeno estudo, uma pequena reflexão sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui está ela, a versão Free Mind, uma vez mais. Eu gostaria de enviar-vos um forte abraço cristão a todos. Espero que se encontrem bem, se não se encontrarem numa fase melhor, mas menos boa, que nunca desistam de orar, de estudar a Bíblia Sagrada, para podermos, quer vocês, quer eu, quer qualquer pessoa, possa realmente, em Cristo Jesus, podermos enfrentar os problemas da vida. Porque, como disse o Senhor Jesus, o sol e a chuva caem para os bons e os iníquos, os pagãos ou os fiéis ao verdadeiro Deus. Portanto, temos que, de facto, fazer o máximo para viver em espírito e em verdade e não em carne. E é precisamente viver em espírito e não em carne que vamos hoje aqui fazer uma pequena leitura sobre debruçar-nos sobre esse tema, viver no espírito, não na carne. Extremamente importante para o nosso dia a dia, desde o acordar, ao levantar, até ao deitar e ao adormecer. Portanto, é de facto de extrema importância este ensinamento. E eu gostaria de convidar todos os que estiverem a ver o vídeo, poderem abrir, se tiverem convosco, as vossas Bíblias, no livro de Gálatas, portanto é no Novo Testamento, no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 16. Vamos ler até ao 26. Vamos ler 10 versículos do capítulo 5 do livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, e vamos iniciar o subtema Viver no Espírito, não na carne, no versículo 16 até ao 26. E diz então assim o apóstolo Paulo, inspirado por Deus e por Cristo. E então diz assim: portanto, afirmo-vos, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles opõem-se um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E agora vamos ter atenção. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas diz o versículo 22, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio ou domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito,
andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Termina aqui este subtema importantíssimo, mais um ensinamento, como podia ser, impecável para a nossa saúde, quer dizer, física, mental, espiritual, para estarmos em paz, de uma forma saudável. De facto, aquilo que difere da carne, de viver na carne e viver no espírito, tem precisamente aqui uma grande diferença. Algo que de facto faz com que nós andemos na verdade, andemos para Deus, andemos para Cristo e andemos para o nosso próximo, para o amar da forma que devemos amar, que é em Deus e em Cristo, em espírito e em verdade, vivermos assim para nós próprios e para os nossos próximos. Reparem bem, eu queria repetir aqui, se nós vivermos em espírito, então não vivemos em carne. Mas como é que é viver em espírito? Será que é assim tão difícil? Muito provavelmente as pessoas vão dizer, epá, nos dias que correm se calhar é. Não. Fazemos a diferença. E até podemos ser postos de lado, postos de parte, como uma espécie de bullying, como se diz aí nos mais jovens, nas escolas. Mas não só nas escolas, nos jovens. Também nos adultos existe essa violência, verbal ou física. Mas vamos aqui então ver a pequena diferença, pequena grande diferença de viver em espírito e não em carne. Então o que é viver em espírito? Viver em espírito é, como diz aqui, é termos dentro de nós, pedir ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo que derrame o fruto do Espírito sobre a nossa mente e o nosso coração. E ao vivermos em espírito, o que é que vamos fazer? Bem, diz aqui, no versículo 22, diz, entretanto, o fruto do Espírito é amor, viver em amor para com todos, amor de Deus, o amor de Jesus, o amor verdadeiro. Alegria, sermos pessoas alegres, sermos pessoas coloridas, de verdade, de bondade. Diz mais, paz. Não vamos instigar pessoas, não vamos instigar conversas de temas tão complexos. Não. Vamos sim manter a nossa postura, mas procurar sempre a paz em qualquer circunstância das nossas vidas. Paciência. Quantas e quantas vezes somos testados no trabalho, na família, nos amigos, no trânsito, em tanta barreira diária das nossas vidas, aparece aqui testes à nossa paciência. Mas a brandura, sim, a brandura faz toda a diferença. E então, se formos pacientes, muito provavelmente iremos contagiar outras pessoas também a serem pacientes. Como diz a psicologia e a psiquiatria, o comportamento gera comportamento. Bem, nada mais do que viver em espírito, com os frutos do espírito na nossa mente e no nosso coração. Mas depois diz mais, benignidade. Vamos agir de bom agrado. Vamos ter boas ações para connosco, para com o nosso próximo, para com todos. Bondade. E então aqui podemos ajudar outras pessoas. Ajudar-nos a nós próprios também, mas ajudar principalmente o nosso próximo. Porque assim é um círculo. E então, se todos nós fizermos um bocadinho, receberemos também todos esta bondade do nosso próximo, ainda que não devemos cobrar a bondade que nós damos ao outro. Não vamos esperar que ele nos dê a nós. Vamos fazer nós de coração. Mas depois diz mais, fidelidade. Sermos fiéis a Deus e a Cristo. Sermos fiéis a nós próprios. Sermos fiéis aos nossos maridos ou às nossas esposas. Sermos fiéis aos nossos compromissos. Sermos fiéis à nossa palavra.
muito importante. E principalmente fiéis a Deus e a Cristo, obviamente. Mansidão. Não vamos procurar rixas, discussões. E autodomínio, que diz aqui o domínio próprio. Vamos realmente, de facto, não fazer como os animais que agem por instinto. Eles não são maus, mas agem por instinto. Portanto, não têm a capacidade de raciocínio. E daí, se sentem atacados, eles vão reagir. Mas nós, que temos domínio próprio, que temos autodomínio, então deveremos sim, deparados com várias situações, muitas delas provocações, e hoje em dia temos inúmeras, basta sair de casa para termos diversas provocações a vários níveis. Então deveremos ter o autodomínio e o domínio próprio. Portanto, devemos manter a nossa postura como cristãos que somos, e então sim, vivermos em espírito e não em carne. Porque de facto, aqui, um pouco mais acima, como diz aqui no versículo 19, as obras da carne são manifestas, portanto, são visíveis com uma facilidade extrema. E quais são? Eu vou aqui falar muito rapidamente, mas é o que acontece hoje ao redor do mundo. É uma situação global e que, infelizmente, muitas pessoas acabam por ceder por várias desilusões que tiveram na vida, em vez de se aproximarem a Deus, distanciam-se, fazem precisamente aquilo que é errado, fazem ao contrário, distanciam-se e vão optar, muitas das vezes, por este tipo de comportamentos para que fiquem bem aos olhos de outras pessoas, que essas pessoas até nem as amam verdadeiramente com o amor cristão, mas querem de facto aproveitar a vida como se não houvesse amanhã. E não é de facto a forma que nos traz a alegria, a verdadeira paz, e principalmente não nos conduz à vida eterna, ao reino de Deus. E quais são elas? As obras da carne. Imoralidade sexual. Não existe respeito nem por nós, nem pelas outras pessoas. A impureza e a libertinagem. Não existe regras. Portanto, seja o que eu quero, não quero pensar nos outros, eu tenho é que pensar em mim. Idolatrias. Portanto, vamos estar a idolatrar certas coisas quando o único que merece e que a adoração, a honra, a glória é somente para Ele, é Deus. E feitiçarias. Quantas e quantas pessoas não recorrem aos espíritos maus e ficam, obviamente, e são manipuladas por Satanás, o diabo, são como marionetas que ele consegue mexer, articular, e as pessoas fazem, enfim, tanta maldade para elas próprias, para outros, e de facto envergonham realmente, infelizmente, elas próprias e a quem de facto presencia, enfim, estes pecados. O ódio, o rancor, o querer de vingança, a sede de vingança, como muitos dizem, a discórdia, vão, enfim, arranjar discussões por dar cá aquela palha, desculpem a minha expressão, mas muitas vezes até querem, em programas televisivos, em jogos, noutras coisas, querem ver sangue, o derramamento de sangue, querem ver o mal ali entre as pessoas e o instigar essas pessoas. Também ciúmes, a inveja, a ira, enfim, a ira, mas não é a ira de Deus, que é justa, não, é uma ira que é fácil, acende-se logo aqui um fogo entre nós que dá vontade logo de reclamar e de gritar e até às vezes de magoar alguém por coisas que nem justificam tanta maldade. O egoísmo, como tinha dito, portanto, é o eu e o mais eu, portanto, olhar para o umbigo e nem olhar sequer para outra pessoa. E então, hoje em dia, as pessoas falam muito isso, que é, eu tenho que pensar em mim, eu não tenho que pensar nos outros.
É precisamente o contrário. Nós temos que pensar nos outros, porque se os outros também fizerem o mesmo, vão pensar em nós próprios. E a sociedade vai, obviamente, viver de outra maneira, principalmente dentro do povo cristão, dentro do povo de Deus. Dissensões, fações, estas divisões, por causa de, enfim, imensos temas, ou por cores políticas, ou por defender ideologias. E hoje em dia vemos tantas e tantas manifestações. A inveja, como já falámos também, a embriaguez, o recorrer ao álcool, às bebidas alcoólicas, o beber em excesso, para muitas vezes tentar apagar ou esquecer um erro. É que nem o resolve, como é óbvio. Se calhar vai arranjar, obviamente, e é mais certo, arranjar mais um problema. Embriaga-se, pode arranjar mais problemas para ele ou para outras pessoas, se for conduzir, se for interagir com alguém, pode eventualmente correr mal e acrescentar mais um problema àquele que se calhar ele já tinha atrás. Orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. E portanto aqui de facto é algo que nós não queremos fazer nem pertencer. E portanto nós temos que ter um respeito imenso pelo nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós, como cristãos, devemos sim, como já repetimos várias vezes em alguns vídeos, devemos ser luz do mundo, sal da terra, para que todas as pessoas possam não glorificar a nós, mas glorificar Deus e Cristo Jesus. Eu peço que nas orações que o Espírito Santo possa ser derramado sobre as nossas cabeças e os nossos corações para fazermos a vontade de Deus em Cristo Jesus, para evitarmos da nossa mente ser contagiada por os venenos deste mundo. E nós temos o antídoto, não é um dos antídotos, é o antídoto que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para enfrentarmos os venenos deste mundo e que as pessoas, e infelizmente existem muitas, querem incutir nas nossas mentes e nos nossos corações. Principalmente, não só, mas principalmente nos jovens, para que estes jovens comecem a defender conceitos errados e então comecem a optar por viver na carne e não por viver no espírito. Faz parte e é a nossa obrigação como homens e mulheres maduros, cristãos, de coração, ensinar que de facto devemos viver em espírito e não em carne. Irmãos e irmãs telespectadores, quero desejar-vos o melhor agora para os próximos dias, que estejamos aqui também no canal e que possamos eventualmente também partilhar as informações que nos são dadas através da Palavra de Deus, os mandamentos, os conselhos e de facto a mensagem principal da esperança da vida eterna para todos nós. Despeço-me então, como faço sempre, com um forte abraço cristão. Peço de facto que orem muito, também vou fazer o mesmo, também vou orar muito. E fiquem principalmente com Deus em Cristo Jesus, o nosso Rei, Mestre e Salvador. Um forte abraço e até ao próximo vídeo. Obrigado.